E nesse vídeo eu quero te falar sobre uma mudança que o Roger Machado já fará para a estreia do Inter no Brasileirão, não só em peças. Além disso, quero te falar também sobre uma preocupação que o Inter tem, e o Inter já se movimenta nos bastidores, e te falar também sobre a situação de Gustavo Prado, jogador que tem sondagens do Porto, e o Inter já sabe que na metade do ano pode perder esse jogador para a Europa. E a partir daí o Inter já tenta traçar um plano para tentar a permanência desse jogador pelo menos até o final da temporada, do ponta direita, que recentemente renovou contrato com o Inter e que também nesse momento tem apenas 19 anos e esteve com a seleção brasileira na disputa do último Pan-Americano, onde inclusive a seleção brasileira acabou conseguindo a classificação. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o nosso Colorado, mas antes de falar sobre isso, eu quero começar falando principalmente sobre uma preocupação que o Inter tem. Todo mundo sabe que saiu logo antes, nessa semana, o julgamento do TJD junto ao D'Alessandro. E o D'Alessandro tomou 15 dias de suspensão e não pode atuar na função de diretor esportivo. O que isso significa? Que ele não pode estar nas viagens para Rio de Janeiro e também para Bahia. Estreia do Inter no Brasileirão no Rio de Janeiro, estreia do Inter na Libertadores na Bahia. E a gente sabe o quanto a figura do D'Alessandro é importante, principalmente na questão de vestiário, para incentivar no pré-jogo, para incendiar também, e é uma figura importante nesse sentido. Só que após esse julgamento do TJD, ele não pode viajar para esses dois jogos, ele não pode estar com a delegação. É esse o problema que aconteceu. E o Inter tem essa preocupação porque sabe que o D'Alessandro é uma figura muito importante para esse sentido. A partir daí, o Inter entrou com um recurso para tentar diminuir a pena de dias. Ele tomou 15 dias, que seria exatamente esses dois jogos que ele perderia, os dois jogos inclusive fora de casa. Mas além deste fator, um outro que o Inter estaria tentando recurso é trocar esses 15 dias que ele tomou de punição por cestas básicas, né, por algumas coisas nesse sentido que, vamos lá, né, faria até mais sentido do que proibir ele da prática de ser diretor esportivo por essa determinada data de um pouco mais de 2 semanas. Então, mas o Inter tem uma preocupação que isso possa acabar não sendo aprovado, que esse recurso possa acabar sendo negado. E a partir daí, o Inter perderia o D'Alessandro da viagem para o Rio de Janeiro e, obviamente, para a estreia da Libertadores contra o Bahia, que é um jogo muito difícil. Na minha opinião, é o jogo mais difícil que o Inter vai ter do grupo. Enfrentar o Bahia fora de casa, que é, querendo ou não, junto com o Inter, a segunda força do grupo. Atlético Nacional e Nacional tem viagens complicadas? Tem, principalmente por ser fora do Brasil. São times até com mais tradição que o próprio Bahia, mas pelo contexto do Bahia, de ser Grupo City, né, por tudo que a gente já sabe, é o jogo mais difícil do grupo, e não ter um D'Alessandro no vestiário, querendo ou não, acaba sendo um problema importante. Então é um problema também que o Inter está tentando solucionar nesse momento. Em cima de outra situação, eu quero te falar sobre uma mudança que o Roger já vai fazer para a partida contra o Flamengo. Além de uma mudança de peças, que isso vai acontecer, e não é por causa do Roger Machado, e primeiro por causa de lesão, né? O Vitor Gabriel não joga, tem uma lesão de grau 2 na coxa direita, o Juninho vai estrear. Tem essa dúvida ainda, tá? Se vai jogar o Juninho, ou daqui a pouco ele pode deslocar o Vitão para a esquerda, e aí colocar um Rogel, né? Ou seria o Rogel, né? O jogador, porque o Cleiton Sampaio ainda não está à disposição. Seria essa possibilidade, né? Ele acabar utilizando, querendo ou não, o jogador que chegou para jogar pela esquerda, ou ele utilizando questão de hierarquia, né? Porque o Rogel tá na frente do Juninho. Mas a tendência é que seja Juninho e Vitão, até para tu não ter que deslocar o Vitão de posição. Mas além dessa situação, além da dúvida que ele já tem o natural de Carboneiro, Wesley, Borrell, Ener Valencia, uma outra situação que ele também vai fazer para a partida contra o Flamengo é também uma mudança no modelo de jogo básico.
A gente lembra no passado, Inter e Flamengo, ocorreu 2 jogos, um foi um empate no Beira-Rio por 1-1, jogão de bola inclusive, e o outro foi no Maracanã por 3-2, inclusive a gente começando tomando 3-0, aí no segundo tempo a gente consegue buscar por 3-2, quase consegue buscar o empate naquele momento. E querendo ou não, naquele momento o Inter teve muita dificuldade de enfrentar o Flamengo, não só por ser uma grande equipe, mas o Felipe Luiz conseguiu armar um esquema para fechar o Inter. Então o Roger já sabe dessa situação. O Felipe Luiz, depois de ganhar o Campeonato Carioca, disse que já estava preparando o time para o jogo contra o Inter, que já ia começar a estudar o Inter desde a vitória do Carioca que eles tiveram. E o Inter também já começou esse processo de estudar o Flamengo. Porque ambas as equipes sabem que são as favoritas esse ano para ganhar o Brasileirão. E o Inter sabe que vencer o Flamengo no Maracanã coloca já uma ideia que é um time que vai disputar grandes coisas esse ano. E essa vitória, ela é muito importante. Por isso que nesse momento o Inter coloca esse jogo com uma grande prioridade, tal como a prioridade que é o jogo contra o Bahia pela Copa Libertadores. Então, além a informação de bastidor que a gente tem é que o Roger também vai fazer uma mudança quanto a esse modelo de jogo. Uma última coisa que eu quero te falar é sobre Gustavo Prado. Bom, já tinha te falado que ele vinha recebendo sondagens, teve a sondagem no Manchester United, teve inclusive olheiros naquela época do Porto que estavam observando a situação dele na seleção brasileira na disputa do Pan-Americano, que aconteceu agora em janeiro. Foi uma peça que se tornou titular ao longo da competição, foi muito importante para aquele terço final da seleção, se consolidou inclusive como titular, jogando pela direita, jogando centralizado, fazendo gol, fazendo assistência, não só ele, mas também o Ricardo Matias. Mas o grande ponto do Gustavo Prado, que é um jogador que hoje tem 19 anos, o Inter tem 70% do jogador, depois de ter comprado junto à Ferroviária, e também ter tido o seu contrato renovado até final de 2027, então o Inter está bem seguro agora quanto a essa situação, mas ele é ainda um jogador que vem recebendo umas sondagens bem importantes de fora, e o Porto é um time que inclusive voltou a manifestar interesse, e o Inter tem uma preocupação e tem um entendimento que vai chegar uma proposta pelo Prado na metade do ano. A gente coloca o Prado hoje como uma peça que não é fundamental. É um jogador que entra sempre no segundo tempo. Nem entrou nesse último Clássico Grenal, por exemplo, nem esteve na final, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, mas é uma peça bem importante de grupo, né? É um jogador que entra pelo lado direito, se precisar pode jogar centralizado, pode jogar pela esquerda também, fez isso contra o Caxias, inclusive nas semifinais, foi importante até por esse sentido, foi titular inclusive no jogo da volta da semifinal contra o Caxias, mas é um jogador que o Inter está tentando traçar um plano para liberar somente na final do ano. Se o Inter receber uma proposta na metade do ano, o Inter vai tentar fazer uma negociação com esse time que realmente fizer a proposta, e o Inter entender que é uma boa proposta, e liberar somente no final do ano. É a situação que o Inter vai tentar arquitetar. O Inter não quer perder nenhum jogador na metade do ano. A gente sabe que a tendência é que o Inter perca. Vai perder o natural o Gabriel Carvalho, que já está vendido por Al-Qadsiya da Arábia Saudita. E o Vitão é a grande possibilidade de saída do momento, porque, bom, todo o contexto acaba trazendo de maneira maléfica ao Inter, né? A saída do Vitão, a idade dele, ele quer sair, quer ir para a Europa. Bom, tem que entender também esse contexto. O Inter sabe e tem uma grande preocupação que possa perder o Vitão. Mas para não perder mais nenhum jogador, o Inter já está traçando um plano desde já para não perder. Mas o Gustavo Prado é mais um jogador que a gente pode acabar perdendo na janela de metade do ano, até porque hoje o Inter é um time com jogadores muito jovens e obviamente jogadores muito jovens recebem propostas principalmente da Europa e obviamente essas propostas acabam sendo muito boas, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais, valeu, falou e foi!